Bem, hoje o meu convidado para encerrar essa série de entrevistas com os pré-candidatos e agora já candidato é o prefeito Paranhos. Paranhos foi deputado estadual, foi vereador por Cascavel, foi vice-prefeito e hoje está prefeito da nossa cidade de Cascavel. Paranhos, eu gostaria de cumprimentá-lo, desejando as boas-vindas aqui ao Clique Paraná. Obrigado, Zaqueu. Eu que agradeço esta oportunidade de estar fechando, inclusive, esse ciclo de entrevista com os nossos candidatos a prefeito da nossa cidade. E agradecer você por também me receber aqui para a gente falar da cidade, falar da nossa administração, da curiosidade que a população tem, principalmente neste momento. Prefeito, eu acho que não poderia ser diferente para nós iniciar essa série de questionamentos. Gostaria que o senhor fizesse uma autoavaliação do seu governo nesses 3 anos e meio, um pouco mais, que o senhor está prefeito da nossa cidade. Muito difícil a gente avaliar um trabalho nosso, mas eu me arrisco aqui, Zaqueu, a dizer que eu estou feliz, porque a gente conseguiu fazer muitas coisas. Claro que uma cidade com essas dimensões, uma cidade pujante, que tem uma população extremamente exigente, e isso é bom, não é fácil, porque as demandas são muito grandes, são diferentes, e é isso que é o grande sabor de governar uma cidade, você entender que as expectativas, as necessidades, os sonhos são diferentes. Eu sempre digo assim, o que é mais importante? Um prefeito fazer o aeroporto que nós fizemos ou o abrigo de ônibus? A obra ela é importante quando ela encontra a necessidade. O aeroporto é indispensável para a nossa cidade, para o crescimento, desenvolvimento. E o abrigo de ônibus é o dia a dia do cidadão que vai trabalhar e pega todo dia um ônibus e precisa estar sentado, amparado. Então, fazer uma avaliação, eu faço muito mais do que as obras, eu faço uma avaliação daquilo que eu me dediquei. E eu me dediquei muito a trabalhar, claro, com meus erros, com as minhas deficiências, mas espero que eu tenha podido chegar próximo daquilo que a população sempre espera de um prefeito. Prefeito, agora falando já como candidato a prefeito, uma vez que ontem aconteceu a convenção municipal do seu partido e o PSC indicou seu nome e homologou ontem a sua candidatura para concorrer à reeleição, trazendo também o empresário Renato Silva como vice. O que fez decidir ser candidato à reeleição no momento bem obscuro da história? Eu digo assim por conta da Covid-19, que a gente sabe que vai ser um grande desafio para os prefeitos que vão estar administrando a partir do ano que vem, uma vez que a gente sabe que a arrecadação também será reduzida por conta destas restrições impostas pela pandemia Covid-19. Então, Zaqueu, veja, Cascavel tem 68 anos, 69 anos, indo para uma idade muito jovem a cidade, mas que precisava de uma mudança no sistema administrativo. Nós imprimimos esse ritmo a partir de 2017. Por exemplo, a cultura das obras abandonadas. Nós tínhamos 23 obras abandonadas. Ontem ainda estava vendo uma matéria de 2017, de março de 2017, que a imprensa trazia as 23 obras que estavam paradas, unidade de saúde, escolas, o CISOP, o aeroporto, o CRAS do Interlagos, o Centro de Convivência do Cascavel Velho, asfalto, aquela tradição antiga das obras que não são acompanhadas, a burocracia que imperava, para você construir em Cascavel demorava 2 anos, 3 anos para conseguir aprovar um projeto. Nós implantamos o Aprova Fácil, a prova digital, o Alvará Online, o Habits Online. Só que essa transformação, ela não se muda a um histórico de 60 anos em 3 anos e meio. Então nós começamos uma mudança na cidade, a cidade estar mais bonita, mais aconchegante, para que as pessoas tenham mais orgulho, quebrar uma tradição da velha prática dos aditivos, só na coleta de lixo 23 aditivos, nós, com a mesma empresa, o mesmo serviço, nós pagamos 14 milhões a menos. Quebramos o histórico de 23 aditivos, fizemos apenas um aditivo, que é do tal do dissídio coletivo, que é aquele direito que o trabalhador da empresa tem. Então, essa mudança ela precisa ser consolidada.
E nós tivemos, lamentavelmente, esse ano um primeiro semestre diferente. E quase já o segundo semestre, também com dificuldade, porque o vírus nos impôs um ritmo diferente, né, no desenvolvimento. Apesar de que Cascavel lançou 1º de maio, por exemplo, 82 milhões de obra. Então, acho que ainda tenho espaço para eu consolidar essa grande mudança que nós imprimimos. Você pode perceber, Zaquel, que até o comportamento do cascavelense mudou. Antigamente as pessoas quebravam muito mais coisa, danificavam. Hoje nós fizemos uma decoração aqui da Semana da Pátria, as pessoas não derrubaram o tecido no pergolado, nas ruas, as lâmpadas que nós colocamos para iluminar os pergolados, a decoração não foi tirada uma. As flores da cidade não quebram mais como antigamente. Então está mudando-se e criando uma nova cultura. Então eu acho que ainda tenho que consolidar essa mudança. Cascavel, por exemplo, não voltará mais atrás na cobrança da estrada rural de asfalto que nós estamos implantando. Então eu queria, né, de forma muito respeitosa, pedir mais essa oportunidade para que eu possa entregar uma Cascavel totalmente diferente. Perfeito. Eu fiz essa pergunta a todos os pré-candidatos que por aqui passaram, né? E agora, na condição de candidato, também gostaria de perguntar qual é o seu ponto de vista com relação ao fundo eleitoral. Tu fará uso? Então, o nosso partido, o PSC, é um partido relativamente pequeno. Eu não usarei o fundo partidário do PSC. Eu tenho uma coligação que não posso responder aqui pelos outros partidos. Estou dizendo do PSC, né? Eu não gosto dessa prática. Acho que ela é muito rejeitada pela população, né? E quando você não ouve a população, você sofre mais. Então você tem que ter uma tendência de fazer aquilo que é o sentimento das pessoas. Política é isso. Até a obra é assim. Eu não posso chegar no bairro e falar, vou fazer aquela obra. O correto é você usar lá o território cidadão, ouvir as pessoas, quais as obras, qual que é a prioridade. E também na política é assim, qual que é a tendência das pessoas. Então, eu não usarei o fundo partidário do PSC porque não concordo com ele, acho que está errado. E, aliás, vou te dizer mais aqui, Zaqueu. Eu acho que nós teremos que migrar para um sistema que as candidaturas possam ser feitas pelo CPF. Porque a agremiação partidária, às vezes, ela te limita, ela te impõe algumas coisas. Eu não estou dizendo que sou contra os partidos, mas o formato eu não gosto muito, não. Acho que teremos que chegar ainda às candidaturas avulsas, aquela que o cidadão vai lá e registra o seu nome. Então, respondendo a sua pergunta, não usarei o fundo partidário do PSC, o Partido Social Cristão. Eu tenho observado bastante comentário, principalmente dos seus oponentes, com relação ao senhor cumprir o mandato caso venha a ser reeleito, né? Se vai ficar os 4 anos, tem intenção de galgar outro caminho na próxima eleição, como vai ficar isso? Eu brinquei sobre esse tema que você está me perguntando ontem, que os meus adversários, né, porque eu não tenho inimigos, os adversários políticos momentâneos, inclusive, né, dizendo isso, o Paranhos não vai cumprir o mandato. Por quê? Ele vai ser vice-governador, isso é muito bom, o reconhecimento vice-governador do Paraná, né, seria uma honra muito grande. Mas eu não sei, Zaqueu, o que vai acontecer comigo amanhã. Então, né, eu aprendi que a gente tem que fazer o dia. Você tem que viver com intensidade cada dia que você levanta, que Deus te dá mais um dia, né? Deus te deu a oportunidade de ele ficar em pé. Eu não sei se eu termino o dia. Então, eu vivo intensamente cada dia. O futuro a Deus pertence, mas eu também não sou de largar das minhas missões. Ser prefeito de Cascavel pela segunda vez será uma honra muito grande e claro que nós queremos, evidentemente, cumprir o nosso mandato. Bom, já que nós estamos falando e tocamos no assunto dos oponentes, né? O senhor citou como adversários políticos, né? Eu gostaria também de fazer uma pergunta que eu ouço muito por aí, dizendo que o senhor tem uma condenação, né, que estaria em primeira instância e caso seja julgado em segunda instância, o senhor estaria, de repente, fora da administração, teria que deixar o mandato caso venha a ser eleito. O que o senhor pensa? Como é que está esse processo? Todas as eleições esse tema volta, um embate jurídico que tem de fato
2006 foi assim, 2010 foi assim, 2014 nas minhas eleições de deputado e também, principalmente na eleição de 2016 para prefeito, dizendo que eu nem poderia ser candidato naquele momento. Nós provamos, se eu tivesse candidato, né, se eu tivesse condenado, eu não poderia ser candidato a prefeito. Ninguém que está condenado oficialmente pode ser, evidentemente, candidato. O que acontece? É muito parecido como, por exemplo, um contrato que tem aqui em Cascavel do lixo. O contrato do lixo, ele está judicializado. Ele foi feito, não foi assinado por mim, foi assinado pelo ex-prefeito um mês antes de eu assumir a prefeitura. E eu estou operando esse contrato, estou fazendo os pagamentos, porém de um formato diferente. Se lá na frente esse contrato for julgado que de fato a licitação teve erro, teve fraude, talvez até eu tenha que responder por isso também. Foi isso que aconteceu no IPEM. Eu presidi o IPEM 2 vezes, 2003 e depois 2005. 2003 eu estava lá, veio a eleição para prefeito, o então governador Requião me pediu para ser candidato em Cascavel, saí, fiquei aqui, disputei a eleição, passou-se 8 meses, o governador pediu para eu voltar a ser presidente. Cheguei lá, tinha um contrato, na verdade um convênio com a Associação Canoense de Deficientes Físicos. Era um convênio que contratava a mão de obra técnica de laboratórios. Eu voltei, olhei o contrato, falei, olha, isso aqui não tinha quando eu estava aqui. Ah, mas foi o Inmetro, Instituto de Metrologia do Brasil, que aliás o recurso é do Inmetro. Eu fiz uma ligação para o Inmetro, falei, olha, tem um convênio novo aqui que no meu tempo não tinha isso. Não, mas agora a gente autorizou fazer. Eu falei, mas eu não concordo. Eu cortei 50% desse contrato, só que eu não poderia dispensar esses técnicos dos laboratórios, então o Instituto parava. Como é o contrato do lixo? Eu posso cancelar o contrato do lixo? Eu posso. Vou lá e cancelo. Mas e aí, 1 dia, 2 dias, 3 dias depois? Eu teria que contratar uma empresa sem licitação. Lá, Zaqueu, a mesma coisa. Então, eu cortei 50%, isso está anexado ao processo, e fiz os pagamentos até terminar e disse, eu não renovo. Isso aqui vocês têm que voltar a fazer como era antigamente. Só que, claro, ele continuou, eu fiz os pagamentos até terminar o contrato, e esse contrato foi judicializado. O ex-presidente e, claro, eu também que fiz os pagamentos, mesmo cortando 50%. E é isso que eles recorrem toda a eleição para dizer que existe isso. Se eu for condenado por algo que eu fiz para diminuir e não renovei o contrato, seria uma injustiça muito grande. E isso não vai acontecer porque nós recorremos e o advogado está cuidando desse assunto. Uma outra questão é que até o ex-prefeito Edgar Bueno também estava com as contas dele aprovada com ressalva pelo Tribunal de Contas. O senhor também agora, nós temos uma informação que suas contas também vieram com ressalva e o pessoal diz que isso também pode comprometer a sua candidatura. Explica para nós, existe esse risco? É diferente da aprovação de contas de uma condenação na justiça, né? Quem julga as contas dos prefeitos são os vereadores. O Tribunal de Contas, sim, que faz todo o trabalho, depois a Câmara, né, que aprova ou reprova isso. O que precisa analisar, Zaqueu, é o que é a ressalva. O que tem de ressalva nas contas? Uma conta com ressalva, ela pode ser aprovada e pode ser reprovada, depende do que é que aconteceu. Por exemplo, a única ressalva que eu tenho nas minhas contas de 2017, 2018, 2019, que ainda não veio 19, foi a abertura do SINAM. SINAM é o sistema que cuida de tudo isso. Quando você manda para o Tribunal de Contas, você não mexe mais. E aí teve um processo que teve que abrir o SINAM para mandar um documento. E isso provocou uma ressalva. Então não teve nada, não teve dólar, não teve nada. Mas essa abertura do SINAM para incluir um documento que provocou, né, uma ressalva que evidentemente a Câmara vai apurar, vai ver quando votar para que ela possa analisar. Então existe diferença. Uma coisa é ressalva, olha, houve um pagamento, aqui houve, né, um ato que é um ato que não pode ser praticado, e outra coisa é o envio de um documento abrindo apenas o SINAM. Nós estamos fazendo as nossas entrevistas com bastante isenção, né, e imparcialidade. Por isso que eu estou lhe fazendo essas perguntas, que é de interesse público, é interesse da população, acho que até é bom para que o senhor também possa estar respondendo para a sua população. Com relação aos seus oponentes, eu observo que existem 3 que eram da sua base de apoio na eleição passada, que passaram por aqui,
né, até confirmaram que seriam candidatos por uma situação de não ter obtido um retorno no apoio quando foram candidatos, que foi o Carlos Moraes, né, e a situação também do Berté. Com relação ao deputado Romão, o que aconteceu? Então, aí é uma dúvida que tem, porque o Roman, ele me apoiou para prefeito de Cascavel e eu o apoiei para deputado federal. Aliás, eu sou eleitor dele, eu votei no Roman, né? A minha família votou no Roman. Agora, o que aconteceu na eleição passada foi uma reação da população, né? Você pode ver que mudou-se, foi uma eleição atípica. Teve gente, historicamente, que se elegia, fazia muita votação, não fizeram. Gente que nunca entrou em Cascavel teve muitos votos aqui. E o Roman, ele não aceitou essa derrota, né? E aí não é culpa minha. Eu não posso, né? A cidade de Cascavel não é mais uma cidade cabresteada, que o prefeito fala, vote nele, a pessoa vota. Não. E claro, o eleitor ele acompanha o desempenho dos parlamentares, como é que ele votou no Congresso, qual foi o seu comportamento, né? O que ele fez, se ele esteve presente, se ele esteve ausente. Então, aí é uma relação dele com o eleitor. Eu não posso, eu sou apenas eleitor dele e apoiador. Se você entrar na internet, colocar lá Paranhos, apoia Romão, você vai ver os vídeos, os meus depoimentos, né? E gostaria muito que ele tivesse sido reeleito deputado. Então, aí é uma decisão dele, ele que se afastou de mim, mas eu sempre estarei à espera, né, dele como deputado para continuar ajudando a nossa cidade. Perfeito. Uma outra polêmica, eu até acompanhei, eu acho que a população, o pessoal da imprensa acaba notando muito isso, foi aquela situação que a gente observou nas redes sociais, quando o senhor deu uma entrevista para a Rede Massa e colocaram que o senhor havia dito, né, colocaram um vídeo que o senhor havia dito que 30% do funcionalismo público eram ladrões. Era isso que o senhor queria dizer? O que o senhor quis dizer com aquilo? Eu não disse isso jamais. Jamais eu disse isso, né? Até gostaria de ver esse vídeo. O que eu disse é que tem 30% que não acompanha os outros 70%. Né? A questão de ladrão, eu disse que nós tomamos providência em gente que roubava bateria, óleo diesel. Né? Eu estou dizendo o seguinte, no geral, nós temos 70% que trabalha muito, trabalha demais. E tem um percentual que não trabalha. Quantos prefeitos nós temos no Brasil? 5.500. Eu acho que tem mais de 30% que não cumpre o que deveria cumprir. Vereadores, isso tem em qualquer segmento. Foi isso que eu disse, né? E volto a dizer aqui que graças a Deus que nós temos lá, né, a cada 10 tem 7 que trabalha demais. Se não fosse isso, nós teríamos sofrido muito mais, inclusive, nessa pandemia, que os nossos servidores, né, trabalharam, enquanto a gente falava para a população, fique em casa, a gente falava para eles, vai trabalhar, vai para a unidade, vai para o hospital. Então isso revelou o grande valor que tem aí essa grande maioria que trabalha demais. Inventar essa moda, não, que eu sou muito duro, que eu sou carrasco, eu cobro de quem tem que fazer as coisas. A população me cobra. E eu não vou ficar passando a mão na cabeça de quem não quer produzir. Por quê? Por voto? Para mentir? Para dizer que eu sou bonzinho? Eu não causei processos para os servidores, como a gestão passada causou. Tem muita gente respondendo no Tribunal de Contas, porque eu tomei providências. As obras que nós fizemos, agora os nossos engenheiros são protegidos. Tem um decreto meu que determina para ir lá ver a espessura do asfalto. Né? Não tem nada errado. Quando alguém perguntar por que você não gosta do Paranhos, você é servidor público, sou, pergunta para ele por que é. O que ele te fez? O Paranhos pediu para você fazer algo errado, algum tipo de corrupção, ou ele cobrou trabalho? É isso que eu cobro. Professor, tocou mais uma vez em pandemia, então quero lhe fazer mais uma pergunta relacionada à pandemia. A pandemia, ela revelou um dado que a população já conhecia, que é a falta de infraestrutura no serviço público de saúde de uma forma geral. E se a gente percebeu que não é Cascavel, não é o Paraná, não é o Brasil, mas é o mundo. Né? O que vocês aprenderam como gestores públicos, tiraram de lição dessa situação, que tiveram que comprar respiradores, correr atrás de UTIs e hospitais de campanha de última hora? É claro que uma pandemia não se espera, né? Então, muitas coisas foram reveladas nessa pandemia, né? Primeiro que a gente passou por algo que a nossa geração nunca tinha passado. O que é uma pandemia? O que acontece, né? Então a gente foi descobrir. Eu tomei as medidas que eram possíveis de tomar. Fiquei estudando pandemia, fiquei morando no gabinete, né? Entendi que o lockdown você só pode fazer no início, porque você tem adesão da população.
você tem ainda a preocupação da população para conhecer a doença, você acaba tendo êxito, então, naquilo que você se propõe. Você ganha tempo, porque você, naquele período que eu fiz o lockdown em Cascavel, fechamos a cidade, barreiras sanitárias, toque de recolher, fechamento total, deixando só os serviços essenciais, eu tinha que chamar médico, chamar enfermeiros, comprar remédio, comprar respiradores, né, mudar o rumo daquilo que estava programado para abrir um hospital, por exemplo, com UTI, que não era o que nós íamos fazer, e nós descobrimos que o país inteiro ficou de joelho para a China, ficou de joelho para os países de primeiro mundo, por falta, né, de um relacionamento preventivo. O que aconteceu em Cascavel? Que graças a Deus nós fizemos e não era para a pandemia, por exemplo, Zaqueu. Você já viu falar num programa chamado PSF, Programa de Saúde da Família. Esse programa, quando eu assumi a prefeitura, tinha 22 anos de existência. Cascavel tinha 27 equipes do PSF. Em 22 anos. Em 3 anos e meio, nós chegamos a 51 equipes, 49 oficiais no site do Ministério da Saúde e 2 que ainda estavam por homologar. Então isso tudo nós fizemos em 3 anos e meio, o que não foi feito em 22. Né? Unidade de saúde, mais gente, 2.200 servidores a mais. Então a gente descobriu que nós precisamos ter, né, investimento permanente na saúde. E claro, as nossas, né, unidades de terapia intensiva. O que nós tínhamos aqui na região oeste era um déficit enorme. Nós tínhamos 30% de outras regiões. E graças a Deus hoje nós temos uma infraestrutura adequada. Só o município colocou 14 leitos de UTI, o HU colocou mais de 20, aqui em Toledo colocou, em Assis Chateaubriand. Graças a Deus, esse é o legado positivo que o vírus vai deixar para a nossa região, porque claro, esses equipamentos não retornarão mais, ficarão na nossa cidade. Uma vez que esses equipamentos não retornarão mais e ficarão em Cascavel, como é que você vai fazer? Vocês vão manter essas equipes? Porque cada UTI precisa de uma equipe, a gente sabe disso. Esse quadro de pessoal de servidores será mantido? Não volta mais, né? Não volta mais e será necessário, porque nesses 8 meses aí, Zaqueu, nós tivemos que deixar muitas pessoas que tinham tratamentos continuados, não foram, pessoas que estão com cirurgias para se fazer que não estavam fazendo e ainda não estão, agora que liberou algumas eletivas. Então, nós temos um gargalo. Nós vamos ainda ter que dominar completamente a pandemia e entrar num outro ritmo de recuperação das pessoas que tiveram que se afastar, porque nós passamos a usar toda a nossa estrutura somente para o coronavírus. E as outras pessoas que têm uma cataratas, que têm uma cirurgia, a partir de agora que vão retornar a esses procedimentos. E aí, essa infraestrutura que foi criada, graças a Deus, vai servir para recuperar esse tempo. Prefeito, nós estamos encaminhando para o final, sei que o senhor também tem um outro compromisso, mas eu gostaria também de falar rapidamente de uma das maiores obras de infraestrutura aqui do oeste do Paraná, que é o Trevo das Cataratas. Né? Você sabe que foi uma cordileniência que foi feito com o pedágio, né? Mas a gente observa que tem muitos pais da criança aí, né, que dizem que foram os responsáveis para trazer o Trevo das Cataratas. Eu gostaria, o Trevo das Cataratas, né? Agora Alcir Pelissaro também, uma grande homenagem ao Alcir. Gostaria que o senhor falasse para nós com relação a essa obra de infraestrutura. Então, eu estou muito feliz por isso, porque nós tínhamos aqui pelo menos 3 grandes gargalos. O aeroporto, que era uma discussão de mais de 20 anos, que nós terminamos, né? Só estamos esperando o ANAC liberar agora a homologação. O hospital municipal, que nós não tínhamos, Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, com o hospital municipal, nós não tínhamos, existia essa lacuna entre os serviços de saúde preventiva, primária e a alta complexidade. E aqui no meio nós não tínhamos isso e também já está entregue 28 leitos de enfermaria e 14 leitos de UTI. E o Trevo Cataratas, que é uma discussão de décadas. Eu acho que nós devemos comemorar o Trevo e não comemorar quem conquistou. Nós fomos penalizados muito tempo por falta da obra e pelo pedágio, que não fez o que deveria fazer. É bom que se diga que esse dinheiro não vem de uma ação política financeira do cofre, da prefeitura, do estado. Ele é um acordo liniense, que é uma devolução de dinheiro daquilo que a empresa devia à sociedade. Ponto. Só que, claro, a concessão
deste Acordo de Leniência não é o Trevo Cataratas, ele vai de Guarapuava a Foz do Iguaçu. Eu acho que daí, Zaqueu, o mérito nosso está nessa articulação respeitosa, não é uma articulação política. Nós conseguimos, com a nossa habilidade, juntar gente, juntar justificativa, colocar na mão do governador e o governador negociar com o Ministério Público, dizendo, olha, o Acordo de Leniência é de Guarapuava a Foz. Então teria que ser, a princípio, nos olhos da Justiça, investimento horizontal até Guarapuava, até Foz. E de repente nós colocamos 90% desse recurso num lugar só. Por quê? Porque é necessário. São 45 mil veículos, né? É uma obra que não contempla só Cascavel. Então o nosso mérito foi isso, a gente estar na condição de prefeito, juntar, né, o Oeste em Desenvolvimento, a SIC, todo mundo, de forma respeitosa, colocar na mão do governador e dizer, olha, precisa ser aqui. Então é motivo de muita alegria. E aí coube a mim fazer uma indicação de colocar o nome do Alcir Pelissari de forma simbólica. O Trevo Cataratas, as pessoas vão continuar falando do Trevo Cataratas. É que o Alcir, durante 35 anos, ele fez esse trajeto e ainda tem lá o seu restaurante no antigo Posto Sabiá. Prefeito, ontem, como eu disse no início, foi homologada a sua candidatura agora, né? Que é dia 27 começa as campanhas aí, autorizado pela Justiça Eleitoral. Eu gostaria que o senhor falasse para nós quantos partidos se somaram junto ao PSC, quantos candidatos aí que vão estar na corrida eleitoral? Então, nós tivemos chapa completa do PSC, né? Nós temos uma coligação com 10 partidos. A eleição passada eu não era prefeito e consegui juntar 12 partidos na minha coligação. Agora mesmo estando como prefeito, nós trabalhamos ali novamente os 12, chegamos a ter 11, depois com a candidatura do Juarez Berté, que poderia estar conosco, acabou ficando 11, ficou 10 partidos, né? Então, teremos uma boa chapa de vereadores compondo essa coligação, né? Eu tive a alegria de ter a indicação do Renato Silva, um empresário, uma pessoa, né, extremamente alegre, contente, uma pessoa que traz ânimo positivo. Eu acho que vamos fazer uma grande parceria, como eu fiz com o Jorge, que é o nosso vice atual, né? Ele é um empresário do ramo de comunicação, do ramo de educação, isso vai me ajudar muito. Eu estou muito animado com a nossa coligação, que ficou uma coligação muito forte, representando exatamente a nossa cidade, que é uma cidade de muito potencial. Prefeito, eu agradeço a sua participação e ter aceito o convite de estar conosco aqui debatendo, trazendo essas informações de interesse coletivo, interesse da população de Cascavel, e agora eu deixo esse espaço à sua inteira disposição para que o senhor possa fazer as suas considerações. Obrigado, Zaqueu. Quero falar com você que está em casa de forma muito respeitosa. Eu sou um apaixonado pela nossa cidade, amo fazer política, disputei já 9 eleições, grande maioria eu perdi, nunca me distanciei da população. Eu acredito na política, acho que a política é a grande ferramenta de transformação. E o que é uma transformação? Às vezes é uma grande obra, às vezes é uma pequena obra, às vezes é um gesto, é uma política pública. Quero muito poder consolidar essa transformação que nós fizemos até aqui em respeito da qualidade das pessoas que vivem nessa cidade. Deus abençoe a todos. E assim nós encerramos essa primeira rodada de entrevista com os pré-candidatos e candidatos a prefeito agora, né, no dia de hoje, aqui no Clique Paraná. Agradeço vocês que nos deram uma grande audiência.